Mensagem de Natal Suprema 1961. Seu link. Mais seu comentário. Mais sua inscrição. Mais seu compartilhamento. Faz esse conteúdo crescer. Nossa imensa gratidão. Mensagem de Natal de 1961 a 1962. Por Samael A. Veor. O Avatar da Síntese. Prefácio. Os membros do movimento gnóstico cristão universal, como todos os espiritualistas conscientes, avançados e evoluídos de outras religiões e seitas que não desconhecem a manifestação de Deus em nenhum de seus aspectos, acompanham de perto o curso dos acontecimentos cósmicos que estão chegando às gerações futuras. Os integrantes do grande movimento gnóstico cristão universal consideram que a mensagem de Natal deste ano pode ser motivo de dúvidas e até risos sacrílegos para grande parte da população humana que só está interessada na destruição do homem pelo homem, pois estão constatando os últimos avanços bélicos das nações mais avançadas desta civilização moderna. Os estudantes da gnose, assim como os demais espíritas verdadeiramente evoluídos, conhecedores das leis de causa e efeito, concordamos com os incrédulos, os materialistas que só acreditam nas coisas por volume, medida e peso, ou qual seja mesmo, nas formas, e o fato de não acreditarem em presságios ou profecias é porque não têm religião, e se pertencem a alguma é por conveniência, é de caráter puramente mercantilista sem levar em conta em nada o cumprimento das imutáveis leis da natureza que, através dos séculos, encontramos nessas grandes religiões e seitas em seus livros sagrados, as inúmeras profecias de seus enviados. Mas a humanidade adúltera e fornicadora, embriagada de delírios de grandeza material e pecado, não acredita nas profecias nem na doutrina destes humildes e grandes servos enviados de Deus porque eles, como tochas luminosas, resplandecentes de sabedoria, mal entregam os princípios à humanidade, os fluidos divinos de Deus, a verdade em cada uma de suas manifestações através do tempo e do espaço. Esta parte da humanidade incrédula das coisas divinas, só acredita nos fatos realizados, na matéria, na forma composta pelas diversas correntes de pensamentos contrários que só servem para acelerar a marcha rumo à nossa própria desgraça, ao nosso fim sombrio, ao acelerar o curso de eventos proféticos para os quais pouco resta e o que Sofonias nos diz de forma muito clara e conclusiva em seu livro Capitão 1, vers 16, 17 e 18 que diz: dia de trombetas e de júbilo, nas cidades e nas altas torres, e afligirei os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue será derramado como pó e sua carne como esterco. Nem a sua prata nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira de Jeová. Pois toda a terra será consumida com o fogo do seu zelo, pois certamente uma consumação apressada ele fará com todos os habitantes da terra. Mas tudo isso não basta. O farisaísmo fornicador exige um sinal do céu para acreditar nas profecias que nós, gnósticos e espíritas de grande valor, esperamos esse grande dia final para pagar de uma vez por todas as dívidas, das quais nos tornamos devedores e que colheremos com dor e lágrimas aquele fruto amargo e doloroso que semeamos no coração de nossos semelhantes, porque o salário do pecado é a morte. O farisaísmo exige um sinal do céu para acreditar nas profecias, e um sinal do céu não será dado a esta humanidade incrédula, mas ao profeta Jonas. Assim como Jonas foi engolido simbolicamente pelo grande peixe, também é necessário que os incrédulos, a humanidade seja tragada pela serpente da vida, pela serpente da sabedoria, pelo fogo do Espírito Santo. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que esta humanidade incrédula levante a sua serpente, no deserto da sua própria personalidade, para que o Deus vivo seja elevado no templo do coração do homem e que o precioso Natal possa ser celebrado em nós do coração, fazendo nascer o menino Deus de Belém em nossa manjedoura humana por meio daquela grande chave secreta que só os gnósticos conhecem e praticam e que se chama, o grande arcano, Jazef. Portanto, a gnose encerra a sabedoria de todos os séculos, porque ela é a detentora da grande chave secreta do grande arcano Azef, base fundamental da criação de mundos, bestas, homens e deuses. Gnose significa conhecimento, palavra composta pelos princípios de Cone fundação, base fundamental da arquitetura universal, Cone,
figura geométrica indispensável em toda obra arquitetônica e fundamento, base fundamental de toda obra arquitetônica sólida e eterna como é a obra do grande arquiteto universal. Deus. Paz inverencial. Pedro Antônio Rei R. E o termo Belém indica o Cristo cósmico, o Deus Sol, o Logo solar. A pobre e desconhecida hebreia Miriam, Maria, recebeu os mesmos atributos e poderes cósmicos da deusa Ísis e Juno, Deméter, Ceres, Vesta, Maia, Adonia, Insoberta, Réia, Cibeles, etc. Maria é fecundada pelo Espírito Santo, fecha em forma de pomba torna fértil o ventre de Maria. A pomba é um símbolo fálico, lembremos de Peristera, a ninfa da corte de Vênus transformada em pomba pelo amor. Somente com a magia sexual é fecundado o seio da Virgem Mãe para que o menino Deus nasça na manjedoura do mundo. Uma mulher apaixonada chamada Maria Madalena surge na vida de Jesus, Iesus, Zeus, Júpiter, Nazareno e rapidamente toma o lugar de Salambó, Matra, Ishar, Astarte, Afrodite e Vênus. Toda a vida de Jesus. Jesus, Zeus e Júpiter, é semelhante à vida de Krishna na Índia, a dos outros cristificados do mundo e, portanto, o Evangelho de Jesus é semelhante ao de Krishna. No Cristo cósmico não há diferenças hierárquicas. No mundo da verdade somos todos um. Porém, é bom esclarecer que o Buda Jesus é o mais exaltado mestre do universo. Buda é o espírito realizado de todo homem perfeito. Cristo é a verdade. O nascimento de Jesus o Cristo com sua vida, paixão e morte e ressurreição deve ser vivido por todo aquele que é cristificado. O Concílio de Nicéia. No Concílio de Nicéia, realizado no ano 325, duas coisas foram reconhecidas de L. graus. Um homem que encarnou a verdade, 2 graus. Uma doutrina. O homem era o hierofante Jesus. A doutrina, o esoterismo gnóstico cristão primitivo. Jesus é o Cristo porque ele encarnou o Cristo. Jesus, Zeus e Júpiter é um novo homem Cristo que de fato iniciou uma nova era. O Concílio de Nicéia foi uma necessidade da época porque a velha forma religiosa do paganismo romano havia de fato entrado em completa degeneração e morte, tornou-se necessário cobrir os princípios cósmicos universais da religião cósmica com uma nova forma religiosa. O Concílio de Nicéia foi definitivo, os princípios religiosos vestiram-se com novas vestes para iniciar uma nova era e assim nasceu o cristianismo. A forma cristã. Os semideuses titãs, deusas, silfos, ciclopes e mensageiros dos deuses foram renomeados com os nomes de anjos, arcanjos, serafins, poderes, virtudes, tronos, etc. O terrível Averno romano, símbolo dos infernos atômicos do homem e da natureza, foi rebatizado de inferno. Toda religião tem seu inferno. A morada dos deuses no Olimpo torna-se o céu cristão. Toda religião tem seu céu. Lembremo-nos do céu chinês, do céu dos alemães, escandinavos, japoneses, etc. Todo céu religioso representa os mundos superiores estudados pelo ocultismo. Assim, sob o disfarce do homem cristão novo, formou-se novamente a organização clerical com os mesmos atributos, cerimônias, mitras e liturgias do paganismo. A forma religiosa do paganismo degenerou e morreu, mas seus princípios continuaram no cristianismo. Nos últimos tempos do paganismo, o povo já ria dos mitrados, e os sacerdotes vagavam pelas ruas como vagabundos, ou viravam marionetes, mendigos, muitos se faziam passar por adivinhos e nas ruas eram apedrejados pela multidão. Esse é o fim de toda forma religiosa. Quando as multidões não mais respeitam uma forma religiosa, ela desaparece. O culto do fogo. O Deus Christus, Cristo, vem de antigos cultos do Deus do fogo. O P e X entrelaçados representam o P, pira, e o X, cruz. Este é o hieróglifo para produzir fogo. Este culto ressurgiu no famoso Concílio de Nicéia. É necessário produzir o fogo, trabalhar com um fogo sagrado para conseguir a cristificação. O arcano AZF é a chave. Sacerdotes e freiras. Os sacerdotes do paganismo chamados augur, druida, flamen,
Hierofante, Dionísio e Sacrificador, mais tarde se tornaram sacerdotes, clérigos, pastores, prelados, papas, ungidos, abades, teólogos, etc. As sacerdotisas dos antigos mistérios, com as quais os iniciados praticavam a magia sexual, foram cristianizadas com os diversos nomes das ordens de monjas. A Sibila, Vestal, Druida, Papisa, Diaconisa, Maenad, Pitonisa, etc., tornou-se noviça, postulante, irmã, abadesa, conegora, prelada, superiora, reverenda, irmã ou freira. É uma pena que estes religiosos tenham esquecido ou perdido a chave da magia sexual. Se os sacerdotes do cristianismo não tivessem se afastado da gnose primitiva, as monjas teriam sido suas sacerdotisas, com elas então teriam praticado o arcano AZF e assim o cristianismo teria sido muito diferente. Origem fálica. Todas as religiões têm origem sexual. A magia sexual era praticada em todas as religiões. Em todos os cultos a falismo, em todas as grandes religiões havia sacerdotisas do amor, sagradas vestais, mulheres que só serviam para a magia sexual. Os grandes iniciados celibatários praticavam magia sexual com aquelas monjas ou sacerdotisas dos templos. Foi assim que eles se realizaram plenamente. Foi assim que muitos deles se cristificaram. O hierofante Jesus também praticou magia sexual com uma sacerdotisa da pirâmide de Quéfren. Em todas as cidades havia escolas de mistérios com o culto fálico. Sem este culto ninguém consegue o Natal do coração. Ainda é fácil encontrar na Ásia e na África a corrente de adoração ao Lingam Yoni e Pudenda, assim como a semente. Entre muitas outras, as seguintes divindades foram consagradas ao culto fálico: Shiva, Agni, Sakti, na Índia, Legva na África e Vênus, Baco, Príapo e Dionísio na Grécia e em Roma. Os judeus também tinham ídolos fálicos e florestas consagradas a esse culto, sem os quais a cristificação é impossível. Na Grécia e em Roma, nos templos de Vênus, Vesta, Afrodite, Ísis, as sacerdotisas do amor exerciam maravilhosamente seu sacerdócio sexual. As monjas de Pacadocia, Antioquia, Chipre e Biblo celebraram gigantescas procissões carregando majestosamente um enorme falo de madeira sagrada, e eles sabiam que na união do falo e do útero se encontrava a secreta chave da cristificação. Realmente, tudo que nasce tem seu germe, por isso também é verdade que o mestre interno não nasce do nada. O mestre interno nasce de seu germe vivo que se deposita no sistema seminal, na santidade, no Cristo, e na magia sexual encontra-se a síntese de todas as religiões. Todas as religiões do mundo têm seu esoterismo, Cristo, magia sexual e santidade. O movimento gnóstico cristão universal ensina a doutrina da síntese. O Cristo em substância. Cristo não é um ser humano nem um indivíduo divino. Cristo é uma substância cósmica, latente em cada átomo do infinito. A substância crística é a substância da verdade. Cristo é a verdade e a vida. Quando um homem assimila a substância crística no físico, no psíquico e no espiritual, torna-se cristificado, torna-se Cristo vivo. Precisamos formar Cristo em nós, é urgente encarnar a verdade. O cristificado. Entre os chineses, Cristo é Fuji. O Cristo chinês nasce milagrosamente pela obra e graça do Espírito Santo. Passando uma virgem chamada Oace ao longo da margem do rio, ela colocou o pé na pegada do grande homem, e ela foi imediatamente comovida ao ver-se cercada por um maravilhoso esplendor e suas entranhas concebidas. Depois de 12 anos, no quarto dia de a 10ª lua, uma meia-noite Fuji nasceu, em homenagem ao rio em cuja margem ele foi concebido. Entre os antigos mexicanos, Cristo é Quetzalcoatl, que foi o Messias e o transformador dos toltecas. Um dia Ximalmã estava sozinha com suas 2 irmãs, um enviado do céu apareceu a ela, as irmãs morreram de medo quando ela ouviu e ela ouviu do anjo que ela conceberia um filho e ela concebeu Quetzalcoatl instantaneamente, sem o trabalho de um homem, que ele era o Messias dos toltecas. Entre o Cristo japonês está Amida, que intercede perante a deusa suprema Tensiki Daitai, orando por todos os pecadores. Amida, o Cristo japonês da religião shintoísta, é quem tem o poder de abrir as portas de Gokura.
paraíso. Os Edas alemães citam Christus, o Deus de sua teogonia semelhante a Jesus de Nazaré nascido no dia de Natal, 25 de dezembro à meia-noite, o mesmo que os cristificados nórdicos, Odin, Wotan e Helenus. O Evangelho de Krishna na Índia milenar é semelhante ao Evangelho cristão. O nascimento de Krishna foi semelhante ao nascimento de Jesus. Devaki concebeu Krishna pela obra e graça do Espírito Santo. O menino Deus, Krishna, foi transportado para o estábulo dos pastores, o estábulo de Nanden, e os deuses e anjos vieram adorá-lo. Entre os gregos Cristo é Zeus e entre os romanos Júpiter Trovão. Os Cristos Júpiter, Zeus, Apolo, nascem de virgens imaculadas. No antigo Egito dos faraós, Cristo é Osíris, e todo aquele que o encarna é um osirificado. Hermes Trismegisto é o Cristo egípcio, ele encarnou Osíris. Cristo, todo homem que consegue assimilar-se à substância crística torna-se de fato um Cristo vivo. A Virgem Mãe dos Cristificados. A Virgem Mãe dos Cristificados é a Divina Mãe Kundalini, a Mãe Cósmica, Deus Mãe, o amor infinito universal coessencial com o espaço abstrato absoluto, Isis, Maria, REA, Tonantzin, etc. A manejo do mundo. O estábulo ou manjedoura onde nasce o menino Deus é a morada divina da alma, o templo eterno agora invadido pelos animais do desejo. É urgente saber que dentro do reino da alma existem infelizmente os elementais animais do desejo. Estes são nutridos com as substâncias inferiores do submundo animal do homem. Ali eles vivem e se multiplicam. Todos esses elementais animais constituem o que se chama ego, portanto, não é exagero dizer que o eu existe pluralizado. O eu é constituído por elementários animais, os animais do estábulo onde nasce o menino Deus para salvar o homem. Cada elementar animal representa um certo defeito. Quando aniquilamos um defeito, seu correspondente elementar morre. Precisamos morrer de momento a momento, precisamos dissolver o eu psicológico que sempre reencarna para satisfazer os desejos. A nova era de Aquariano. Muito se tem falado sobre a nova era que começou em 4 de fevereiro de 1962 entre 2 e 3 da tarde. Alguns assumem que a nova era já começou, mas essa suposição é falsa. A nova era só começará em 4 de fevereiro de 1962. Os 7 gênios regentes dos 7 planetas, Lua, Mercúrio, Sol, Marte, Júpiter e Saturno, reunir-se-ão em congresso cósmico no horário já mencionado aqui. Haverá nessa época um eclipse do Sol e da Lua, visível em alguns lugares do velho mundo. Este evento será como uma espécie de engarrafamento do trânsito celestial na constelação de Aquário. Assim, com tal evento, a nova era realmente começará. Os fatos cósmicos concretos são os que falam. O evento cósmico de 4 de fevereiro do ano de 1962 só se repete a cada 2160 anos nesta ou naquela constelação, cada vez que se inicia uma nova era. Portanto, o ano de 1962 é o primeiro de Aquário. Todos os irmãos do movimento gnóstico devem datar suas cartas de acordo com a nova era. O evento cósmico do ano de 1962 produzirá muitas catástrofes em diferentes partes do mundo. Era de Peixes. A Era de Peixes terminando em 4 de fevereiro de 1962 foi a era do cristianismo dogmático em luta contra o materialismo ateu. Se observarmos o signo de Peixes veremos 2 peixes, a dualidade, a luta entre ideologias opostas, espiritismo e materialismo em batalha total. A Igreja e o Estado em guerra, ciência e religião em conflito. O peixe que vive debaixo d'água é levado pelas correntes, é instintivo e brutal, como o povo da Era de Peixes. O homem desta era não sabe manejar ou transmutar as águas da vida, ou seja, o licor seminal. Era de Aquário. A Era de Aquário que começa em 4 de fevereiro de 1962 é a Era da Síntese. No signo de Peixes, o ser humano não sabe manejar o licor seminal, as águas da vida. No signo de Aquário, o homem aparece com 2 jarras de água, combinando sabiamente as águas à vontade e com sabedoria. Na nova Era de Aquário, o ser humano permanecerá com a síntese de todas as religiões. Esta síntese é a magia sexual e o Cristo em substância.
Na era de Aquário o homem saberá transmutar o licor seminal. Na era de Aquário o homem fará maravilhas no campo da endocrinologia, física atômica, química, astronomia, astrologia, medicina, aviação, etc, etc. A doutrina da síntese. O movimento gnóstico ensina a doutrina da síntese. Esta doutrina está substancialmente contida em todas as religiões do mundo. A magia sexual é praticada no budismo Zen, a magia sexual é praticada entre os sufis, a magia sexual é praticada no cristianismo secreto, a magia sexual foi praticada nas escolas de mistérios do México, Alto Peru, Egito, Grécia, Pérsia, Índia, etc. A dissolução do eu é estudada e ensinada no budismo Zen, no cristianismo e em geral em todas as grandes religiões. Este é o caminho da santidade. Os budistas de Zen dizem que a dissolução do eu é o nirvana, os místicos cristãos aspiram a morrer no Senhor. Todas as religiões querem que a santidade morra no Senhor, ou seja, que dissolva o eu. A doutrina da nova era de Aquário é a doutrina da síntese. A doutrina que o movimento gnóstico ensina é a doutrina da síntese. Não somos contra nenhuma religião, escola ou sistema de educação espiritual. Ensinamos a síntese de todas as religiões e sistemas de autorrealização íntima. Isso é tudo. A síntese não resulta de misturas, a síntese existe de fato, sem misturas artificiais. A síntese é o matrimônio perfeito e a dissolução do eu. Deus brilha sobre o casal perfeito. Onde quer que um casal se encontre praticando magia sexual e trabalhando na dissolução do eu, aí está a síntese. Lembremos que a religião tem origem sexual. Lembremos-nos de que o homem existe através do sexo e que a origem de toda a vida é sexual. Profecias para o futuro. O Cristo em substância, o matrimônio perfeito e a santidade constituem de fato a síntese perfeita de todas as religiões do mundo. Quando todas as religiões do mundo tiverem desaparecido, continuará a existir o amor, o Cristo cósmico e a santidade, a síntese indestrutível e eterna de toda a eternidade. Na era de Aquário, o cristianismo do tipo dogmático não será mais ensinado, todas as formas dogmáticas desaparecerão em Aquário. Na nova era o Cristo será entendido como substância. Na era de Aquário tudo será atômico e explosivo, então as pessoas estarão mais aptas a estudar a doutrina da síntese, a ciência será religiosa e a religião será científica. Na era de Aquário, as discussões sobre as questões do espírito e da matéria desaparecerão e as pessoas entenderão que tanto o espírito quanto a matéria são modificações da energia universal. Na era de Aquário serão inventados aparelhos para ver os egos desencarnados. Na era de Aquário haverá uma colisão de mundos. Nossa Terra colidirá com outro planeta. Este evento porá fim à existência de nossa atual raça ariana. A Terra inteira passará então por uma transformação total e definitiva. Os selecionados, os escolhidos, e eles serão salvos secretamente e servirão de sementeiras para a sexta raça. Essa colisão de mundos não é nova, a Terra já teve uma colisão semelhante em tempos arcaicos, e então nossa Terra, que estava mais próxima do Sol, foi lançada com a colisão na distância que ocupa atualmente. A era que vai se iniciar é regida por Aquário, e este signo rege a atmosfera terrestre. Aquário é a casa de Urano, já sabemos que Urano é atômico e explosivo, então o que vai acontecer vem pela atmosfera e é explosivo. A Terra e todos os seus elementos queimarão intensamente com fogo. A velha Terra foi destruída com a água, e a Terra atual será destruída pelo fogo. Assim se cumprirão todas as profecias escritas em todos os livros sagrados de todas as religiões, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. A palavra de todos aqueles que encarnaram o Cristo cósmico será plenamente cumprida. Na era de Aquário haverá guerras atômicas até a morte. A Terceira Guerra Mundial será um fato. O resultado de todas essas guerras será terrível: terremotos, maremotos assustadores, doenças desconhecidas, fome, miséria, etc. Em pouco tempo o homem conquistará a Lua. É preciso saber que o homem chegará com suas naves a outros planetas. É urgente entender que quando o aquariano puder reunir uma poderosa frota de naves cósmicas para invadir violentamente outros planetas no espaço, então nesse dia se cumprirão as profecias de todos aqueles que encarnaram o Cristo em substância. Esse será o dia da colisão dos mundos.
as montanhas voarão pelo ar em pó e tudo o que tem vida perecerá com o fogo. Os homens da futura terra, os homens da futura grande raça, os homens da sexta raça que surgirão depois do grande cataclismo, terão que começar sua vida entre as cavernas da terra transformada. De toda esta civilização moderna não pedra permanecerá sobre pedra que não for destruída. Quando tudo for destruído, quando a raça ária tiver desaparecido, só continuará a doutrina da síntese. Amados, desejo-lhes feliz Páscoa, que a estrela de Belém brilhe em seu caminho, que teu Pai que está em segredo, e que tua divina e adorável Mãe Kundalini te abençoe. Seu próprio ser. Samael mesmo Veor.